Continuando aí nossa aula, que já hoje já foram 3, vamos para a quarta aula do dia. Biologia, terminando aí a apostila, que é pequenininha essa última aula. Aula 5, para semana que vem a gente começar já no caderno do segundo bimestre, tá? Então nós estamos aí na aula 5 aí, você pode acompanhar também na sua apostila, uma matéria bastante fácil. A gente vai falar sobre proteínas, tá? Proteínas, bem facinho, né? Bem facinho. Aqui eu tenho, ó, uma cobra-rei aqui, uma naja, tá? Nossa, essa cobra é violenta, né? Pois é. Ela é violenta porque ela cospe, né? Aquela substância salivar dela no olho da gente, e ao cuspir aquela substância, na maioria das vezes ela cega momentaneamente a vítima, e ao cegar a vítima, favorece ela picar, né? E normalmente o veneno dela aqui é complicado. Se não tomar o antiveneno, é extremamente letal. E aqui nós temos um detalhe legal também com relação a essa cobra, que a glândula de veneno dela fica aqui em cima, tá? E normalmente a gente não tem o antiveneno, a gente não tem as proteínas que consigam bloquear o efeito, tá, desse veneno. Por isso que quando acontece acidentes, aqui no Brasil você não tem essa cobra, mas quando acontece acidentes com cascavel, jararaca, urutu, que nós temos aqui no Brasil, você tem os soros, né? O que é o soro? O soro você está inoculando os anticorpos já prontos, ou seja, você tem anticorpos que vão combater a ação do veneno, tá? Da cobra no seu organismo. A vacina é diferente. O soro é aquilo que nós chamamos de imunização ativa. O organismo não produz, mas você aplica o anticorpo pronto já, para que durante um período aí de 6 a 7 dias, ele consiga fazer efeito aí no seu organismo. Já a vacina é diferente. A vacina, nós chamamos de, o soro, aliás, é imunização passiva, tá? Passiva porque não é o teu organismo que produz anticorpos. Você está inoculando anticorpos prontos no seu organismo. Então, muitas vezes você retira os anticorpos do cavalo e aplica no homem, tá? Com relação ao veneno da cobra. Agora, a vacina é imunização ativa, ou seja, você inocula o vírus ou o veneno amortecido, enfraquecido ou até mesmo morto, tá? Para que teu corpo ativamente produza os próprios anticorpos com o passar do tempo. Então demora, né? A partir de um mês e meio, 2 meses, para você começar a produzir efetivamente anticorpos com a vacina. Agora, o soro, não. O soro é algo para você socorrer um problema. Então, você toma o soro, Zé, cortei o dedo com uma faca enferrujada, mas eu não sou vacinado contra a antitetânica, então eu não tenho anticorpos contra aquela bactéria Clostridium tetani. Aí o que eu faço? Você chega lá no hospital, eu te dou um soro, para você ter anticorpos prontos, caso a bactéria ela venha se manifestar no seu organismo, provocando tétano, tá? Então, Zé, quando a gente fala de proteínas, a maior parte dos nossos compostos orgânicos que nós temos no nosso corpo, tá? Eles têm aqui uma formação proteica, ou eles têm muitas vezes uma formação a partir de carboidratos. Mas as proteínas e os carboidratos são os dois compostos, assim como o DNA e o RNA, os ácidos nucleicos, são os compostos que nós temos com maior frequência em nosso corpo, tá? A partir do elemento carbono, a partir do elemento nitrogênio, principalmente, e a partir do elemento fósforo, que formam, então, os compostos orgânicos. Falando em proteínas, quem são as proteínas? Proteínas são agrupamentos de aminoácidos. Então, Zé, eu posso fracionar uma proteína até eu chegar numa micromolécula, como eu fazia, por exemplo, com carboidrato. O carboidrato eu conseguia fracioná-lo no processo digestório, quando eu pegava lá um carboidrato grandão, glicogênio, ou eu pegava a celulose, ou eu pegava o amido. Se eu fracionar esse carboidrato, eu posso chegar a uma micromolécula, que é a glicose.
Agora, qual é a micromolécula que corresponde a uma proteína? Então, a micromolécula é um aminoácido. Então, a princípio, você tem um agrupamento de aminoácidos, que vai formar, então, o que a gente chama de oligopeptídeos. Esse oligopeptídeos, quando eles apresentam cadeias maiores, nós chamamos de polipeptídeos. Aí, a partir de 80 cadeias de peptídeos, você já tem uma proteína, tá? E é legal, a gente vai ver no caderno 2 como que essas proteínas são produzidas. Eu acho que vocês já viram aí, estudaram, em algum momento aí, eu não vou saber precisar o momento que vocês estudaram, porque eu nunca dei aula antes nas séries. A única vez que eu dei um pouquinho de aula no 8º ano foi para essa turma que eu estou dando aula agora no 3º ano. Para a turma aí da Ana Elias, né? Para a turma da Figueiredo. É para essa turma agora da Mariana, da Sofia. Por que eu dei um pouquinho de aula para eles? Foi a época que a Lenise, acho que vocês não vão lembrar dessa época, essa época vocês não. Acho que vocês deviam estar no 6º ano. Vocês lembram a época que a Lenise perdeu o bebê dela lá na gestação? Lembra? Acho que A vocês gente lembram mais ou estava menos, tendo né? aula, a gente teve uma aula experimental com ela, aí ela estava grávida, aí ela perdeu, aí depois a gente teve aula com ela no outro ano, mas aí ela já não estava mais. Ela explicou Entendi. pra Aí gente. foi Mas... quem que era que dava aula? Foi a Nara que dava aula para vocês? Não, Era a era Nara ainda? a... Vixe, nem eu lembro. Quem que No deu aula de início do ciência ano para vocês naquela era época? Thaís. No início do ano era Thaís. A gente estava no 5º ano, Ah, né? tá. Aí Não, depois... era de 5º ano ainda, tá certo. Aí a Thaís dava tudo junto, né? Aí dava uma parte da ciência, tá, entendi. Aí você já tinha português, aí era a professora única, vocês tinham 2 professoras, né? Aí vocês fizeram a aula experimental, vocês estavam no 5º ano, vocês não pegaram 6º ano. Mas, enfim, ela perdeu o neném, aí ficou um período que ela tinha que fazer aquela coletagem, aquela coisa toda. E nesse período aí, eu tive que ficar um período junto com o 8º ano, que a matéria dele estava ficando meio atrasada, que é esse 8º ano de hoje aí, que é o 8º da Mariana Figueiredo, da turma da Mariana Figueiredo aí. Tá? Então, assim, nunca dei aula, sabe? Às vezes dava uma aula, assim, todo ano, né? Uma aula de apresentação para os alunos, etc, tal. Você dava uma aula de apresentação, mas nunca dei aula para séries anteriores. Mas, enfim, vocês viram essa parte de citologia em algum lugar da vida de vocês. Essa parte de células. Aí vocês viram que no núcleo da célula você tem os cromossomos e o núcleo da célula a gente chama de nucleolo. Nossa, a gente chama de nucleolo? Sim. Lá no nucleolo começa todo o processo de fabricação das proteínas, síntese proteica. Eu não sei se vocês já ouviram falar alguma vez de RNA mensageiro, RNA ribossômico, transportador. Vocês já ouviram falar alguma coisa disso? Olha, eu já ouvi falar, mas eu não sei o que é. Então, mas vocês lembram dessa matéria assim, no ensino fundamental? Alguma coisa vocês já ouviram falar, né? Síntese, etc, tal, provavelmente. Mas faz tempo e provavelmente vocês não lembram-se bem, né, acerca dessa matéria, porque faz tempo que vocês ouviram. Mas, enfim, todo esse processo de produção das proteínas naturais que nós temos no nosso organismo, porque nós temos 2 tipos de aminoácidos que formam as proteínas. Nós temos aqueles que são produzidos no nosso próprio organismo e nós temos aqueles que nós não temos condição de produzi-los, que nós temos que ingerir com a alimentação. Então tem alguns que nós temos que ingerir, tem alguns que nós temos que ingerir, tá? Então você tem um grupo de mais de 20 que você tem que ingerir com alimentação. Se faltar, aí você tem problema de defesa no organismo, fica com a saúde um pouco debilitada, você tem maior propensão de contrair algumas doenças, tá? Virais. Então isso é comum acontecer. Então, para a gente entender aqui, ó, uma estrutura daquilo que nós chamamos aminoácido, muitas vezes você simplifica, porque é um radical amino, tá? Ou amina, e um radical ácido, a gente coloca AA, que significa aminoácido, tá? Então, quando você começa a analisar aqui alguns aminoácidos,
Aqui, por exemplo, eu tenho a glicina. Ô Zé, esse aminoácido aqui, ele é perigoso? Esse aqui mata, tá? Dependendo da concentração. Aqui você tem um aminoácido que em alta concentração, ele pode... Alguém já viu aquelas... Ai, como é que chama? Mamona. Conhece aquelas mamona? Aquelas bolinhas que é cheia de... Parece que ela tem uns espinhozinhos. Aquelas bolinhas verdes. Sim. Que dá... Todo mundo já viu mamona aí, né? Então, aquilo ali, muitas vezes, você subtrai uma substância altamente tóxica que pode matar o indivíduo. E essa substância é um aminoácido. Da mesma forma, o veneno que a cobra ela inocula na pessoa também é uma espécie de uma proteína que ela fabrica. Só que o que acontece? Você fala assim, Zé, mas por que ela não morre se ela produz? Porque ela é imune àquela proteína, ela tem anticorpos contra aquela proteína. Então, se ela picar ela mesma, ela não vai se autocontaminar, tá? Zé, então, você tem alguns aminoácidos essenciais que estão ligados a radicais, como a glicina, alanina, serina. Você tem um que chama fenilalamina. Aí você fala, para que serve? Já viu que criança, quando nasce, eles dão aquela picadinha lá no calcanhar do bebezinho? Fazer aquele teste, que a gente chama teste do pezinho? Aquele teste todos nós já fizemos. Eu não, acho que eu sou velho, na minha época acho que não tinha teste do pezinho. Mas na época de vocês, todos vocês fizeram quando vocês nasceram, tá? Então vocês fizeram aquele teste do pezinho para quê? Para detectar naquela gotinha de sangue se você tinha algum tipo de distúrbio, algum tipo de doença. Às vezes a pessoa nasce com algum tipo de doença genética que pode ser corrigida, tá? Com o passar do tempo. Tem uma Letícia que mandou aqui para mim, ó. Letícia, eu acabei de enviar a minha prova. Beleza. Depois eu olho para você, Letícia, depois da aula aqui. Deve ter recebido, sim. Se enviou, acertou aqui, não tem problema não, tá? Eu só não tenho de olhar aqui agora, porque eu tenho que sair daqui para entrar no Chrome para ver de quem que eu recebi. Mas a prova estava 10 questões, 2 pontos cada, né? Babaquinha a prova, fácil. Então, aqui nós temos os aminoácidos naturais, são aqueles que nós temos aqui produzidos pelo nosso próprio corpo. E nós temos esses aminoácidos aqui essenciais, ó. Agora eu vou mostrar o problema aqui da Ana Luísa. Onde está o problema da Ana Luísa? Qual seria o problema aqui? Ana Luísa, desses nomes que você está vendo aqui, minha cara, ilustre Ana Luísa, qual que você acha que você tem problema aqui, hein? Qual que você acha? Ai. Nesses essenciais que você tem que ingerir com a alimentação aí. Tá? Você tem os naturais e você tem os essenciais. Desses nomes aqui, ó, qual que você acha que você não está ingerindo aí numa quantidade adequada? É que eu falo que você não está ingerindo, na verdade não é que você não está ingerindo. Às vezes também você tem uma certa dificuldade de produzir. Estou falando pelo seu quadro. A Gabriele também. Vamos pegar a Gabriele também. Pelo aquilo que vocês estavam falando na aula de hoje. Ferina ou treonina? Não, creonina para... Não é essa, não. Ó, não é treonina, não. Qual que vocês acham que faltam vocês ingerirem? Não ingerir. A síntese desses aminoácidos, mesmo aqueles que vocês ingerem, não estão na quantidade adequada. Qual sintoma em comum que vocês têm? Qual sintoma em comum que vocês têm? Ansiedade? Isso, sintoma em comum. Acho que a Gabriele tem menos e acho que a nossa amiga Ana Luísa... Eu também acho. Tem um pouquinho... sacanagem, Zé. Não, mas o teu jeito, assim, eu acho que você é um pouquinho mais ansiosa. Acho. Mas, de repente, a ansiedade, muitas vezes, a gente não é uma coisa assim que a gente vê simplesmente. É coisa que só a pessoa que passa sabe como é, né? Mas eu acho que as duas têm ansiedades, de certa forma, moderada. Tranquilo, dá para estabelecer a conexão. Mas sabe qual que é aqui que é o problema aqui? Que acontece? Nesses aminoácidos aqui, ó. Qual que é um dos principais aqui para a formação de neurotransmissores, inclusive a serotonina? É esse aqui, ó. Triptofano. Por que é isso, triptofano? É um aminoácido essencial para formar um dos neurotransmissores que permite a nossa sinapse neural, que é o contato entre os nossos neurônios. Tá? Zé, tá falando que eu não tenho sinapse neural? Não é isso. É quando você diminui a produção ou quando você tem baixa
ingestão desse aminoácido essencial, esse aqui você ingere, tá? Pode acontecer, isso não é só através da nutrição, não. Isso aqui pode ser também um problema genético mesmo, de você não ter, às vezes, o aproveitamento adequado desse aminoácido. Esse aminoácido aqui, ele é precursor da serotonina. E as pessoas que estão muito ansiosas, pode acontecer de ter uma restrição na produção da serotonina, que a base é triptofano, tá? E a serotonina, ela favorece essa conexão no sistema nervoso. Então, por que tem pessoas que têm maior tendência, por exemplo, aí vamos pegar tendência genética. Eu estou dando o exemplo das duas, que eu sempre vejo lá, tá na frente, conversa, fala mais, você vê, às vezes, a questão da ansiedade. Muito embora essa questão da ansiedade, na idade de vocês, na idade da adolescência, ela é natural também, a gente não pode esquecer disso. Vocês passam por uma fase de potencialização hormonal agora, 13, 14, 15 anos, que é normal. E outro, se você pegar, assim, 10 pessoas, você falar para mim, Zé, dessas 10, qual delas não tem algum tipo de problema de ansiedade? Você pode contar nos dedos, 2 ou 3, tá? 70% tem algum tipo de distúrbio. Pode ter certeza que você vai ter algum tipo de distúrbio. Então, está dentro da margem. Está dentro da margem normal. Agora, eu pergunto para vocês o seguinte. Zé, estou olhando aqui. Aí eu vou perguntar, no caso de vocês têm histórico familiar? Acho que eu já perguntei isso para vocês, né? Tem alguém na família que é próximo, mais velho, adulto, que tem algum caso depressivo, por exemplo, ou de ansiedade generalizada? Sim, eu tenho. Mas tipo assim, mas o que é primo, tá bem próximo ou é mais distante? Você tá falando no meu caso? O parentesco é mais distante ou mais próximo? Em termos de mais parentesco. próximo. Então você tem um histórico familiar, pode ser. Às vezes você tem mais de uma pessoa. Então, quando você tem... Então, aí, quando tem histórico familiar, tem que acompanhar. Se piorar, tem que ir ao médico para o médico analisar se é caso ou não. Por quê? Tem medicações prescritas tão somente pelo psiquiatra, tá? Que você estimula o aproveitamento do triptofano e a produção dos neurotransmissores, serotonina. Então, naquela sinapse onde você tem a conexão entre neurônios, aonde você tem uma conexão menor entre esses agentes neuroquímicos, você passa a ter uma produção maior, por exemplo, de serotonina. Serotonina é aquilo que você come quando está comendo lá chocolate, por exemplo. Você está consumindo muito triptofano e, consequentemente, você está estimulando a produção de serotonina, tá? Então é verdade, Zé, o chocolate deixa, eles falam assim, chocolate deixa a gente mais feliz. Bom, deixa, mas se você comer muito também vai aumentar o colesterol, etc, tal, tá? Então você não pode comer de forma descompensada. Serotonina é importante? É importante. Ela que controla, basicamente, a liberação de serotonina, ela que inibe a depressão. Quando o indivíduo ele toma, por exemplo, uma medicação que é antidepressiva, é para produzir mais serotonina na sinapse neural, tá? Nessa ligação, na neuroquímica do cérebro. Quando você produz mais serotonina, e se a pessoa tem uma predisposição à ansiedade ou à depressão, você consegue controlar essa predisposição de uma forma muito melhor. Aí você não fica assim, Zé, eu não tô com aquela agonia, aquela coisa, não sei o que, tal, tá? Então, isso acontece. E tudo isso é a partir desse aminoácido aqui, que ele é fundamental, o triptofano. Aí você tem alguns outros aminoácidos que são fundamentais. Desses daqui, pra gente, tem que é produzido no organismo, eu tenho um aqui, que ele é fundamental, tá? Zé, é fundamental. Por que ele é fundamental, Zé? Porque aqui, você tem uma tiroxina. Zé, quem que é esse aminoácido? Eu acho que vocês, se vocês não fizeram, mas talvez vocês já tenham visto alguém na casa de vocês, até a mãe de vocês, ou o pai, é mais comum as mulheres, né, que faz mais exames na área metabólica, você já ouviu essa tiroxina. O que é a tiroxina? Já ouviu falar naqueles hormônios da tireoide que a gente chama de T3 e T4? Você já ouviu? Então, T3 e T4. T3 é a triiodotironina e o T4 é a tiroxina, tá?
ela é formada à base desse aminoácido. É provável que vocês não tenham ouvido mesmo. Só que para que servem esses hormônios? Para controlar o metabolismo. Então, para você ter uma noção, você tem essa glândula aqui, que é a tireoide, a gente vai estudar muito sobre a parte de fisioanatomia lá no ensino médio, tá? Vocês vão ver muita coisa comigo nessa parte de funcionamento do corpo humano, como é que funciona tudo, tá muito legal essa parte. Principalmente para quem já tem uma afinidade natural para a área de saúde ou algo do gênero, vocês vão gostar muito dessa parte da biologia. Então, aqui nós temos uma glândula que ela é essencial para o equilíbrio do nosso corpo. Só para você entender de uma forma bem simples. Ela controla toda a sua questão metabólica. Então, por que que tem pessoas que têm a capacidade de ganhar mais massa e pessoas que perdem massa rapidamente? Por quê? Está relacionado com essa glândula aqui, a tireoide, tá? Toda vez que você produz esse hormônio, tiroxina, em quantidade elevada, às vezes a sua tireoide ela fica super estimulada, você tem um metabolismo muito intenso. Ah, Zé, aí eu tenho o que o pessoal chama, não sei se já ouviram esse nome, ó, hipertireoidismo. Nossa, que legal. Então a pessoa tem um metabolismo muito intenso? Tem. Tudo que ela come, ela consegue queimar, vamos dizer assim, metabolicamente falando, aquele alimento muito mais rápido. Ah, ela consegue, Zé? Consegue. Então, o que que acontece? Ela não engorda. Então, ela tem a tendência de emagrecer. Às vezes, come igual elefante, mas é magrinho, tá? E um dos sintomas, você olha para a pessoa assim, ó, o globo ocular da pessoa, esse sintoma também que eu vou falar para vocês aqui, ele é comum das pessoas que têm miopia grau alto, como eu tenho também, tá? Eu já falei para vocês, aqui eu estou enxergando normal, porque eu estou com lente, né? Mas tenho grau alto, 4 e 3 de miopia. Enfim, quando a pessoa tem grau muito alto de miopia, o olho parece que ele fica meio arregalado, meio projetado para fora. Esse sintoma de olhos meio arregalados, de pessoas que são muito magras, é um sintoma de hipertireoidismo, tá? O que está acontecendo? Ela está com excesso desse aminoácido no sangue. E o hipo, Zé? O que acontece quando a pessoa tem baixo teor desse aminoácido no sangue, tá? Da tiroxina? Muito simples. Se você tem baixo teor desse aminoácido no sangue, o que vai acontecer contigo? Um detalhe muito simples. Teu metabolismo, ele fica muito lento, tá? Se o metabolismo fica muito lento, o que acontece? Você tem tendência de ganhar massa. Ah, então a pessoa engorda, né, Zé? Engorda. Tem muita gente que fala para mim assim, Zé, eu tô acima do peso, eu tô com sobrepeso, só que eu não tô comendo quase nada, faço dieta e não adianta. O que acontece comigo? Aí eu vou falar assim, ó, procura um endócrino, um endocrinologista. Sabe por quê? Porque o problema pode estar na tireoide. O problema pode estar na sua capacidade metabólica, regulando o seu metabolismo. A ESA pode ser a tireoide. Quando você está produzindo pouco desse hormônio aqui, ó, aí você acumula muito rapidamente, você não consegue metabolizar aquilo que você come, acumula, você ganha muita massa, aí você começa, então, a engordar, tá? Aí você tem medicações hormonais que o médico ele vai te prescrever para nivelar a sua tireoide. E automaticamente a tua massa ela começa a ficar normal. Claro que emagrecer também envolve uma alimentação saudável. Outra coisa que ela envolve aqui, ó, citando aqui a tiroxina, que envolve. No caso da mulher, o ciclo menstrual dela está relacionado com esse hormônio, tá? T3 e T4. Se nós estivéssemos falando aqui, como hoje vocês perguntaram na aula de manhã, a questão da racionalidade, que a Ana Luísa perguntou, se nós estivéssemos falando de animais, pega lá o cãozinho que você tem, se você tem uma fêmea, tá? Aí, na sua casa, você tem um gato, uma gata, né? Ou uma cadelinha, etc. Tal. Tem períodos do ciclo que ela entra no cio, tá? Aí, nesse período, ela tem um ciclo menstrual. Quem que controla o cio dos cães? Esse hormônio aqui, ó, tá? Da cadela. Esse hormônio. E no caso do humano, na mulher,
Quem controla também essa questão do ciclo menstrual? Também é esse hormônio aqui, ó. Ele é fundamental junto com os hormônios femininos, né? Estrógeno, que é o estradiol, e a progesterona. Ó, esse hormônio é fundamental para manter o equilíbrio. Por isso que é assim, ó. Menina, você tem que ter um ciclo menstrual de 28 dias, tá? Então, assim, ainda vocês são muito novas ainda, a faixa etária de vocês é 13 anos, mas vocês vão chegar até 14, 15 anos, esse ciclo seu aí, ele vai fechar com 28 dias. Ou seja, se você tem a menstruação, por exemplo, no domingo, daqui 4 semanas, no mesmo domingo, você vai ter uma nova menstruação. Ah, Zé, mas eu tenho menstruação hoje, daqui 15 dias eu volto a ter uma menstruação. Pode ter algum problema aqui, ó, nesse hormônio. O que eu faço? Você vai no médico, tá? Ah, não agora, que vocês são muito novos, etc. Tal, mas até os 15 anos, se você não estabilizou essa questão, você tem que ir ao médico, a ginecologista, tá? Para ela fazer um tratamento contigo, se necessário. Por quê? Porque tem não sei se já ouviram falar sobre isso, ovário policístico. Já ouviram falar desse nome? Policístico. Não sei se já ouviram falar. Acho que sim, a Lenise falou. Então, quando a mulher... provavelmente... vocês viram ano passado, né? Questão do sistema reprodutor, né? A Lenise deve ter falado, sim, com certeza. Quando a mulher tem um ovário policístico, ela tem tanto de cisto no ovário, bolinhas, tá? E esse ovário policístico, ele pode ter interferência do nível desse hormônio, que você acha que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, que é a tireoide. Aí, o que acontece? Ela tem, então, o ciclo dela é todo desregulado. Um mês adianta, outro mês atrasa. Ela não tem o ciclo como se fosse um relógio biológico. No começo, isso não tem tanto problema. O problema vai ser lá na frente. Quando ela estiver lá com seus, sei lá, 28, 30 anos, quando ela resolver casar, ter filho. Por que vai ser lá na frente? Se ela não corrigir o ovário policístico, ela corre o risco de se tornar estéril. Nossa, Zé, ela pode ter esterilidade? Pode. Aí ela não consegue ovular mais na situação correta. Aí, Zé, mas aí se ela for fazer o tratamento lá com hormônios, lá na frente, ela pode fazer? Pode. O problema é que, muitas vezes, ela está lá com 30 anos, o tratamento não dá mais tanto efeito, e algumas se tornam estéreis mesmo e não conseguem ter filho. Por isso que é muito interessante acompanhar isso, tá? Principalmente aí no caso, óbvio, as meninas, né? Falar com a mãe, quando nota alguma diferença. Né? Às vezes vai ter vergonha de conversar isso com o pai, às vezes vai acabar conversando com a mãe. Então, conversar com a mãe, falar para a mãe, e a mãe mesmo, na maioria das vezes, a mãe vai perguntar, né? A mãe vai tomar os cuidados aí com relação a essa questão. Lá, quando vocês chegarem com 15, 16 anos, se tiver problema nesse sentido, para evitar problemas futuros com relação à fertilidade, tá? Aqui ele diz assim, então, ó, como visto anteriormente, as proteínas ela tem um efeito que nós chamamos de efeito plástico no nosso organismo, tá? Ou seja, o que é esse efeito plástico? Elas são responsáveis pela formação das estruturas celulares. Então, elas são fundamentais, em outras palavras, em todos os sentidos, tá? Então, ele diz assim, como visto anteriormente, as proteínas apresentam diversas funções biológicas essenciais para a sobrevivência dos seres vivos. Assim, a presença dessas moléculas na alimentação é indispensável para o bom funcionamento do organismo. Desse modo, para evitar doenças como essa doença aqui, Kwashiorkor, tá? Que é um tipo de desnutrição, as proteínas podem ser obtidas pela ingestão de alimentos como couve, feijão, isso aqui, ó, fundamental, viu? Quem gosta pode comer à vontade, tá? Castanha. Excepcional. Isso aqui é fonte de vitamina e proteína sem fim. Ó, ovos e carnes. Aí você fala assim, Zé, mas eu sou vegano. Eu não como carne. Então tem um probleminha. Você vai ter que substituir essa carne aqui para algumas proteínas animais. Porque se ficar só com proteína vegetal, a proteína vegetal ela é deficiente. Ela vai te provocar problemas no futuro. Então, o que você tem que fazer? E o problema é que tem alguns que não comem nada de origem animal, não come ovo, né?
restringe qualquer, mas não pode, tá? Pelo menos um ovo, a pessoa tem que ter o hábito de comer esse ovo, tá? Então, comer proteína de origem animal é fundamental para a gente, mesmo não comendo carne. E o leite também, é fundamental o leite, que o leite tem derivado proteico, então tem que ingerir leite. Cite outros 4 alimentos de origem vegetal e animal, rico em proteínas. Aí você tem vários alimentos aí, tá? Aqui ele vai citar para você aqui, ó, por exemplo, que é parecido com a castanha, você tem amêndoas, tá? Você tem a própria aveia. Aqui a aveia ela é interessante porque ela não só ela é proteica, mas ela tem também, tá, fibras. E essas fibras da aveia, ela é fundamental para que você não tenha o problema de intestino preso, que eu já falei para vocês, que aumenta a incidência cancerígena, tá? Então, você vai ter fibras ali que vão amolecer as fezes. Aí você tem beterraba, ovos, que já está citado em cima. Você tem aqui, ó, queijos, que são derivados de leite. São alimentos que você pode consumir, ainda que alguns, pode ser que tenha alguma restrição com relação à carne, mas na idade de vocês, principalmente, nem na idade adulta. Se fosse para eu recomendar, eu não recomendo que vocês deixem, tá, de comer carne. Ah, Zé, mas eu não vou comer. Pelo menos coma carne de peixe, pelo menos coma carne de frango. Ah, eu não gosto de carne de porco, nem carne de boi, mas de peixe e frango, pelo menos, porque você está consumindo uma fonte de proteína animal, que ela é fundamental para o seu corpo. Mas, para quem é vegetariano? Então, isso que eu estou falando, o pessoal que é vegano ou vegetariano, a grande dificuldade é que ela passa a ter algumas doenças que é desencadeado pela ausência da proteína animal. Então, é complicada essa questão. Por isso que eu estou falando, se for vegano ou vegetariano, eu não como, por exemplo, carne, mas pelo menos comer um ovo de vez em quando, certo? Porque o ovo é de origem animal. Mas tem uns que são vegetarianos, tá? Que não aceita comer nada, né? Não come nem ovo, não come queijo, porque vem do leite, aí complica, principalmente para o sistema imunitário. É aquela história, a gente respeita, né? Cada um tem o direito de comer aquilo que quer, só que, falando lá do nutricional, faz parte. Nós tivemos ficou doente uma vez, vocês tiveram o professor Júnior, lembra o professor Júnior? De artes? Uhum. Pois é, o professor Júnior, ele é vegetariano ou vegano, agora não sei direito. O Júnior é vegetariano, que isso? Sim, o Júnior é. E teve um período que ele ficou meio doente, o sistema imunitário dele, inclusive, há uns anos atrás, exatamente aí foi fazer o exame de sangue para ver o que estava faltando, ele estava com deficiência de proteína animal, tá? Estava com deficiência. Então, ele tinha que suprir essa deficiência. E o outro também, que raramente ele vai comer alguma coisa que tem carne, muito raramente, ele come quase que sem carne, é o professor Jaime. O Jaime também, o Jaime é mais naturalista, o professor Jaime, tá? Então, ele não é chegado, não, essa questão de carne, essas coisas assim. Eu lembro que eu tenho muita dó dos animais, mas faz parte da cadeia alimentar, né? Uma carne gostosa. Aí eu costumo dizer o seguinte, se fosse para eu matar, para eu comer, eu não comeria carne, não, porque eu não ia ter condição de matar bichinho, não, entendeu? A não sei, num caso extremo, né? Você está passando ali, está no meio de uma floresta, sei lá, você está lutando pela sobrevivência, aí é outra coisa. Mas, assim, nas situações se eu tivesse que matar um frango, por exemplo, para eu comer carne de frango, embora eu goste de carne de frango, eu não iria comer carne de frango, porque eu não tenho condição de matar um bicho. Pedir para eu matar um bicho, não tenho condição de matar, simples assim. Você vai ter que caçar. Tem gente que tem caça por esporte, não sei o quê, vai caçar capivara. Eu não tenho condição. Tanto que lá em casa na roça... É temporada de caça. Não entendi. É temporada de caça. Não, então, na roça é o seguinte, isso aí veio desde da minha mãe, na época da minha mãe, que é a minha falecida mãe. Lá em casa, nós sempre mexemos com vaca, com gado, com leite, né? Então, assim, lá nunca a gente pegou, porque tem muita gente que faz isso. A vaca, por exemplo, ela tem um ciclo de leite, de latência,
torno de 18 anos, mais ou menos, né? Ela está dando leite ali, se aproveita do leite dela, etc. Tal. Aí é o seguinte, tem gente que quando ela está na fase terminal já, em termos assim, está muito velha, não está produzindo leite, o que o pessoal faz? Isso é normal, não estou falando que isso é maldade, não é maldade, isso aí cada um tem uma mente. A pessoa vende a vaca, como ela não está dando mais leite, então ela não serve mais, então é vendida para o corte, é vendida para o matadouro, certo? Então tem muita gente que faz isso, etc. Tal. Não estou aqui condenando a prática, isso aí é uma prática natural, mas lá em casa nós nunca fazemos isso. Lá em casa, na roça, a gente tem até aquilo que a gente chama de cemitério, né, dos animais, né? Então, assim, quando uma vaca ficava muito velha, tem gente que mata mesmo e come no próprio local, né? Manda matar e guarda no freezer, etc. Tal. Nós não vendíamos e não matávamos, as duas coisas, tá? Aí, quando a vaca ficava muito velha, deixava ela lá, ia tratando dela, ela morria, a gente levava, puxava ela lá e enterrava ela, certo? Ela deu lucro a vida inteira, tecnicamente. Aí, no fim ainda, quando ela tá velhinha, você vai mandar ela para o corte, para aproveitar da carne dela? Então, assim, isso aí nós aprendemos com a minha mãe, né? Então, sempre preservou essa questão, tá? Nunca matamos. Porco, que era uma briga, né? Porque o porco você cria, você engorda, aí a pessoa quer um porco caipira, mas com muito também custo, nós conseguimos abolir também essa questão aí. Até vendia porcos, mas nós não matávamos mais porcos lá no local. Porque não sei se você já viu, quando o pessoal vai matar porco na roça, o cara, ele arruma uma pessoa para matar, o cara vem com um punhal desse tamanho aqui, ó. Deus que me perdoe, na hora que enfia debaixo do braço aqui esquerdo do porco, para atingir o coração dele, você tá louco, o bicho grita aquilo, sabe? Aquilo é uma tristeza, entra no ouvido da gente, não dá. E você vai no matadouro assim, ó, e parece que o gado, ele sabe quando ele vai morrer, fica um atrás do outro assim, aí vem um cara com um facão assim, ó, aí tá passando um atrás do outro, pega e corta assim, ó, o pescoço, não, pega aqui, corta essa artéria, começa a vazar aquele sangue, é muito, não dá, para mim não dá, pelo menos, ó. Agora, tem gente que acha assim, não tem nada a ver, não sei o quê, mas cada um com cada mente a sua sentença, né? Então, aqui, ó, você tem a estrutura das proteínas. Como é que é formada, então, as proteínas? As proteínas são formadas por aminoácidos, tá? E essa ligação estabelecida entre os aminoácidos, nós chamamos de ligação peptídica. Zé, então, se eu tiver 2 aminoácidos, eu tenho um peptídeo? Tenho. E essa ligação que eu ligo aqui, 2 aminoácidos diferentes, por exemplo, a glicina ligado aqui à alanina, vai liberar água? Vai. Como é que chama essa ligação que estabelece a conexão entre 2 aminoácidos? Ligação peptídica. Zé, então eu posso ter 3 aminoácidos? Posso ter um tripeptídeo. Eu posso ter 4 ou mais, vários aminoácidos ligados? Posso. Aí eu posso ter, então, um polipeptídeo. Aqui eu tenho 2, eu tenho um dipeptídeo, tá? Mas então isso aqui é muito fácil, né? É fácil. Aí você tem as estruturas aqui, ó, que nós chamamos de estruturas proteicas. Zé, como é que funcionam essas estruturas proteicas? Você tem aqui, ó, novelos simples, que nós chamamos aqui de novelos primários, ou estrutura primária, tá? Você pode ter aqui, ó, novelos dobrados, que nós chamamos aqui de estruturas secundárias, tá? Aí você tem, então, uma sequência de aminoácidos na parte interna dessa estrutura secundária. E aqui nós temos também estruturas mais complexas, aqui é a estrutura secundária, né? Estruturas mais complexas, que é a terciária, que você vai ter mais dobras, e a quaternária, que você tem mais dobras ainda no segmento proteico, que vai formar, então, tá? Uma junção de aminoácidos, que vai formar uma cadeia, que vai formar, então, uma proteína essencial. Por exemplo, uma proteína essencial, tá? Que é presente no seu sangue, transporta o oxigênio, nós temos aqui as hemácias, ó, nós vamos ter aqui a hemoglobina, que a gente já cansou de falar sobre ela, e ela tem como prerrogativa transportar, tá? Oxigênio no sangue. Nossa, Zé, que legal. Olha que legal aqui as pessoas que têm essa anemia aqui, ó. Não é legal, na verdade, mas para quem tem malária na África e tem essa anemia falciforme, isso aqui é uma forma de você não ter a febre, que a gente chama de febre malárica. O que acontece com as hemácias aqui, ó? As hemácias,
tá? Elas transformam-se, por causa da anemia falciforme, elas transformam-se na forma de uma foice. A hemácia, ela tem esse formato aqui que lembra um cilindro, aí, de repente, ela se transforma na forma de uma foice. E essas hemácias anômalas, que se transformam numa foice, elas são destruídas no baço. Então, se a pessoa tiver com uma série de esporozoítos aqui, ó, da malária dentro da hemácia, essas hemácias, elas se transformam em foice, são destruídas no baço e a pessoa não tem a febre malárica. Então, alguns defendem, pela teoria da evolução, que a população da África até hoje não entrou em extinção com o advento da malária, porque hoje cerca de 40% dos africanos, eles apresentam de forma natural essa anemia falciforme. E a pessoa que tem essa anemia falciforme, ela contrai a malária, mas não desenvolve a febre, porque as hemácias que estão com o merozoíto, cai o teor de oxigênio delas, elas viram na forma de foice, forma anômala, e são destruídas aqui em cima, no baço, tá? São totalmente destruídas. Então, você tem aqui uma anemia falciforme relacionada à hemácia, e hemácia é formada por uma estrutura quaternária de uma proteína. Ah, Zé, então isso é fácil, né? É bem fácil. Zé, como é que funciona aqui, ó, a classificação dessas proteínas de uma forma geral? Bom, nós podemos ter aqui algumas proteínas que são as proteínas fibrosas. Essas proteínas fibrosas aqui alongadas, elas estão muito presentes no nosso tecido, tá? Principalmente no nosso tecido cutâneo. Aí você tem algumas proteínas, como aquelas conhecidas como colágeno e elastina. Eu já até comentei com vocês que para a síntese de colágeno na mulher, depois dos 40, e aí ela tem mais tendência de formação de rugas, né? A pele, ela perde elasticidade, vai formando rugas. Por isso que a mulher é interessante ela consumir bastante aquilo que vocês gostam lá, gelatina. Gelatina é rica em colágeno, que ela é bom para a pele, tá? Porque se ela para de produzir o colágeno, ela tem que consumir essa proteína de uma nova fonte. Tem alguns suplementos que a mulher toma, que é a base de colágeno, e tem a gelatina, que é algo bastante barato, que ela pode comer, tá? Que é derivado do couro do boi, né? Couro do boi ralado, que forma a nossa querida gelatina aí, que... Credo! E credo! A gelatina tem gosto ruim? Não tem. O sabor dela é artificial, é framboesa, morango, mas para ela crescer daquele jeito lá, é o couro ralado. Esquenta a cabeça, não. Vocês nem tinham pensado nisso. Aliás, eu tinha falado para vocês lá no começo do ano. Mas até então, vocês comiam e gostavam. Por que vai deixar de comer? Esquenta a cabeça, não. Tem um ditado que diz assim, o que não mata engorda, né? Esquenta a cabeça, não. Faz parte. Nós temos aqui, ó, as proteínas globulares, tá? Que formam aqui os elementos globulares do nosso sangue. Aí você tem aqui proteínas que nós chamamos de proteínas simples, tá? Nesse caso aqui, você tem proteínas que são formadas apenas por peptídeos ou aminoácidos, e você tem aquelas famosas proteínas conjugadas, né? Nessas proteínas conjugadas aqui, uma parte da proteína pode estar ligada a um carboidrato, tá? Então, pode estar ligado a um metal, a uma vitamina. Ela pode estar ligada? Pode. Então, é o que nós chamamos, muitas vezes, quando ela está ligada a um carboidrato, glicoproteína. Zé, é aí que, muitas vezes, mora o perigo, né? Mora o perigo. Por quê? O pessoal gosta, todo final de semana, reunir em casa, fazer aquele churrasco, né? Para a família. E, às vezes, ele tem aquela mania de fazer aquele churrasco de picanha. O que acontece com a carne bovina? A carne bovina, ela não tem só aquela gordura da picanha que fica no lateral da carne, tá? Ela tem um problema. Dentro da carne bovina, você vê aqueles pontinhos de gordura. Mesmo que você tire toda aquela gordura lateral, você tem a gordura que está no centro da carne ali, tá? E o consumo dessa gordura aí vai alterar o colesterol. Então, na verdade, quando você pega a picanha, você tem um alimento misto ali. Um alimento que é formado por proteína e por gordura. Tá? Então eu tenho ali uma lipoproteína, Zé, tem uma lipoproteína que você está ingerindo. Zé, eu comer de vez em quando, não tem problema. Claro que não, é aquilo que eu sempre falo para vocês.
tudo na dose certa, não tem problema nenhum. O que não pode extrapolar, né? Ah, eu estou comendo muito isso. Vai desequilibrar teu corpo. Comer chocolate uma vez por semana não tem problema. Tomar um copo de Coca-Cola uma, duas vezes por semana não tem problema. Agora, você viver tomando Coca-Cola como se fosse água, aí vai ter problema. Ah, mas é porque ela é muito ácida. Não é porque ela é muito ácida, é porque você está ingerindo em alta quantidade. Então, tudo tem que ser equilibrado. Ninguém precisa parar de comer nada, né? Ah, não, você pode comer, agora tem que controlar. É igual ovo, né? Zé, o ovo é muito fera, né? O ovo é. Só que você comer ovo demais, o colesterol teu vai para o espaço. Então, tem que tomar cuidado. De vez em quando você comer ovo, é necessário. Ainda mais para vocês. Então, ainda estão em fase de crescimento, tá? Já as enzimas elas atuam como catalisadores biológicos. O que são isso, Zé? Elas conseguem quebrar, né, frações maiores de proteínas inteiras. Aí você vai guardar para mim, para a gente continuar na aula que vem, toda enzima é uma proteína. Não esqueçam disso, tá, pessoal? Toda enzima é uma proteína. Provavelmente vocês já ouviram isso lá atrás, de algum professor. Nem toda proteína, tá, tem ação enzimática, tá? Então, toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína tem ação de enzima, tem ação enzimática. Ah, Zé, então se ela tem ação enzimática, ela tem ação catalisadora. Então, por exemplo, se eu pegar a carne que você está ingerindo, a enzima, vamos pegar uma enzima que você libera no estômago, a pepsina. A pepsina ela começa digerindo a carne que você ingeriu. Ela vai quebrar a molécula de proteína, tá, em peptídeos, que são frações menores. Ah, então eu tenho enzimas que quebram proteínas. Sim, eu tenho enzimas que quebram proteínas. Ah, então a gente vai ver essa questão. Vamos ver. Aí na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho dessa teoria aqui também, ó, que uma encaixa exatamente na outra, como se fosse uma chave e uma fechadura, tá? Que é bem simplesinho. Bom, vamos parando aqui. Já está dando tempo aí. Amanhã eu volto com vocês, presencial, né? Amanhã nós estaremos Quer que lá. manda o nome no chat? Isso, coloca para mim, por favor, o nome de vocês no chat. Amanhã eu estou de volta com vocês no sistema presencial. Tchau, Tchau, Zé. Zé. Até amanhã. Oi, quem que chamou? Tchau, Zé. Até mais. Tchau, falou. Até mais, pessoal. Até amanhã.